vamos iniciar nossos estudos bíblicos sobre os finais dos tempos, mas eu quero começar com a primeira lição, é claro, que fala de Daniel, porque quando eu falo do final dos tempos, eu falo de Daniel e também de Apocalipse. Vamos começar pela lição de Daniel. Pega a sua Bíblia, você pode conferir junto comigo. Eu vou estar lendo aqui o texto básico da lição. Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, versículo 9. Daniel, servo de Deus, nasceu em 628 anos antes de Cristo. Foi levado para a Babilônia, ainda jovem, fazia parte da nobreza de Judá. Daniel escolheu servir a Deus, por isso não se contaminou com os manjares do rei. Mesmo estando em uma terra estrangeira, no meio de um povo idólatra, Deus via sua fidelidade e humildade, lhe concedeu visões maravilhosas e o dom de interpretar sonhos. Daniel interpretou 2 sonhos do rei Nabucodonosor e uma escrita na parede. Nesta lição, vamos estudar um pouco sobre este servo fiel, o qual recebeu visões do tempo do fim. Essa é a introdução. Primeira questão. Tendo em vista sua ida e chegada na Babilônia, o que foi escrito sobre Daniel? Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 9, 16 e 17. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Você pode ler na sua Bíblia, eu vou estar resumindo, eu já vou estar dando a resposta. Nós vemos, a partir do versículo 3, que o rei disse a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem nobre, pessoas da nobreza, lá da cidade. E então, mancebos que não houvessem defeito algum, formosos, bonitos, que tivessem aparência, instruídos, sábios, tivessem habilidade para viverem no palácio, para que fossem ensinados na letra e na língua dos cadeus, da cultura ali da Babilônia. E vem dizer que deu o nome de Daniel, o nome dele foi alterado para Beltesazar. E vem dizer no versículo 17, assim, ora, a estes 4 mancebos estavam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Estes 4 mancebos, o ventilador passou aqui, gente, só um momento. Esses 4 mancebos, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, aqui nós já vimos o que foi falado sobre Daniel. No versículo 16, mostra que Daniel, ele rejeitou, se contaminar com os manjares do rei, como eu tinha lido na introdução. E foi lhe dado, então, legumes, Foi lhe dado legumes, verduras. Foi lhe dado ali um prato diferente, uma porção diferente. E eles ficaram fortes. Dava só legumes para ele, a Bíblia diz, só legumes. Eles ficaram fortes e saudáveis e Deus os abençoou. Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Vamos ver a questão 2. Após Daniel contar e interpretar o sonho do Nabucodonosor, o que ele teve por recompensa? Daniel 2, 48 a 49. Nós sabemos que Daniel interpretou o sonho da estátua, Nós vamos ver mais à frente. E no versículo 48 ao 49 do capítulo 2 de Daniel, diz que o rei engrandeceu a Daniel, deu muitos e grandes dons e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também como principal governador de todos os sábios da Babilônia. Então ele se tornou governador de toda a província da Babilônia e também chefe de todos os sábios. Isso foi o que aconteceu com ele, como recompensa. E é claro que ele livrou também todos os sábios da morte, Isso foi maravilhoso. A terceira questão fala assim: qual foi a interpretação do sonho descrito no capítulo 4 do livro de Daniel? Capítulo 4, versículo 24 a 28. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que verá sobre o rei meu senhor. Será tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá ao quem quer. E quanto ao que foi dito que deixaste tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaz os teus pecados para a justiça, e tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Todas as coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, você pode ler em Daniel 4 esse sonho.
E Daniel, através do poder de Deus sobre a vida dele, né, sobre o dom de Deus que Deus havia dado a ele, interpretou este sonho. Daniel tinha dom de interpretar sonhos. Nós estamos conhecendo um pouco mais sobre Daniel. Que personagem Daniel observou em sua visão e o que este recebera e como é caracterizado seu domínio e seu reino. Agora nós já estamos mais para a parte que vai nos voltar para o Apocalipse. Daniel 7,13. Vamos ver o que Daniel observou em sua visão. Aqui nessa questão, para quem recebeu a lição corrigida, tá? Versículo 13 a 14, que eu estou usando aqui é da minha mãe aí, tá? Que eu trouxe para minha mãe, foi uma das primeiras e eu não tinha corrigido os errinhos de digitação, o número que faltou, alguma coisa assim. E aqui é o versículo 14, para você que tenha corrigido já tá certo, por isso que eu não estava entendendo aqui. Dei uma pausa. Então vamos lá, 13 e 14. Eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, dirigiu o seu ancião de dias e o refrigério chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Então aqui é bem claro em dizer que o personagem que Daniel viu é Jesus Cristo, né? O filho do homem aqui é Jesus Cristo. E recebeu o quê? Domínio, reino, honra. E o seu domínio é o que? É um domínio eterno que não passará e é o único que não será destruído. O domínio dos homens, né, da terra, os reinos são destruídos facilmente. Quando há guerras, né, há destruição, combate à destruição. E quando o Senhor Jesus se manifestar, né, nós sabemos que essa terra aqui ela está reservada para o fogo, para a destruição. Tudo será destruído, mas o reino de Deus não permanecerá para sempre. Vamos ver a questão 5. Diante das maravilhas e visões que Deus concedeu a Daniel, como ele reagiu diante delas? Daniel 7:15, versículo 15. É mais de um, gente. A gente vai lendo aos poucos. O ventilador está balançando a minha Bíblia. Só um pouquinho. 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Agora o versículo 15, aqui nós vemos que ele ficou abatido diante do que ele recebeu ali das visões. Nós vemos que espantaram ele as visões da cabeça, o espírito dele ficou abatido. Foi muito forte para ele. Aí o versículo 28. Aqui findou a visão. Quanto a mim, os meus pensamentos muito me espantaram e mudou-se em mim o meu semblante. Mas eu guardei as coisas ao meu coração. Foi muito forte as revelações que ele recebeu e fisicamente ele se abateu. Nós vemos que, né, ficou espantado, assustado com aquilo. Muita coisa que é muito grandiosa na palavra que nossa mente não consegue alcançar. A minha filha estava vendo algo da Bíblia, um videozinho que ele estava ensinando sobre os anjos. Estava falando de uma roda que tinha um monte de olhos, né? Uma visão do profeta Ezequiel. E ela ficou, mãe, mas isso não existe. Mãe, eu ia ficar com medo se eu fosse no céu. Ela ficou assustada com aquilo que eles se trataram na imagem do jeito que está na Bíblia. Ficou assustada. E o que Daniel viu foi muito forte para ele, né? Vamos ver o que mais. Versículo 27 do capítulo 8. E eu, Daniel, enfraqueci. Olha para você ver. Às vezes alguém pode ver uma pessoa enfraquecida, sem forças no corpo, diante de, às vezes, de alguma experiência muito forte com Deus, e achar que aquilo não veio de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. Tem gente que tem uma língua que só pela misericórdia, né, julga, condena. Eu já tive experiências de, diante de algo muito forte, perder as forças. Eu já tive de não saber nem abrir minha boca para falar, sabe? Não consegui falar de tão forte que foi a experiência com Deus. Meu corpo se enfraqueceu. Foi uma coisa muito forte, sabe? Então eu já passei por experiências espirituais e eu entendo, né, muito bem o que Daniel aqui registrou. Ele enfraqueceu e ficou enfermo por alguns dias. E espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Aqui é o versículo 27 do capítulo 8 de Daniel. Então vamos na próxima questão. Que livramento Deus concedeu a Daniel? Isso aqui eu não vou ler, você conhece, eu só vou falar a passagem, você pode olhar na sua Bíblia. Daniel 6, versículos 19 a 23, vem dizer que houve um decreto, né? Um decreto que fizeram para prejudicar Daniel,
dizendo que quem orasse, né, a um Deus, que não fosse, né, buscasse, pedisse algo que não fosse ao próprio rei, ia ser lançado na cova dos leões. Então não podia orar a Deus nenhum, não podia buscar a Deus nenhum, só o próprio rei, como se o rei fosse Deus. Então Daniel fazia suas orações de manhã, tarde e de noite, não se assustou com aquele decreto, permaneceu fiel ao Senhor. Nós sabemos que aqueles que tramaram contra ele levaram ele até o rei e ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus deu livramento, né? Fechou a boca dos leões, não permitiu que os leões tocassem Daniel. Para a glória de Deus, nós contamos essa história, é maravilhoso para acreditar nessa fé. E pela manhã o rei chegou lá e viu que Daniel estava bem, e aqueles que tramaram contra eles foi jogado, eles e toda a família deles, dentro da cova e foram mortos pelos leões. Próxima questão. Que resposta obteve Daniel a questionar sobre o cumprimento das visões que lhe haviam sido dadas? Daniel 12, versículo 9 a 13. Vamos ler aqui 9 a 13. E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. E desde o tempo que continua... versículo 13, né? Se o sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos teus dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Na outra versão fala: tu levantarás no final dos dias. Então, estava dizendo a Daniel que era certa a salvação dele, né? Ele se levantará no dia, né, do arrebatamento, no dia da ressurreição dos justos. Glória a Deus, aleluia, por isso. Os justos, muita gente entende que as pessoas morrem e já vão para o céu. Mas se assim fosse, não precisaríamos de ressurreição. Não precisaríamos contar com Cristo nos olhos se nós já estivéssemos com Cristo quando morremos. Mas isso é estudo para outro momento. Vamos ler a conclusão agora para finalizar? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu rei, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Daniel 10, 12. Assim disse o anjo do Senhor a Daniel. Daniel teve experiências espirituais maravilhosas, nas quais vemos como o poder de Deus pode abalar o corpo corruptível do homem. Daniel foi um homem privilegiado por Deus, embora num país que não era seu, no meio de um povo pagão, foi fiel a Deus, que o recompensou pela sua fidelidade. O livro deste é considerado por muitos estudiosos das profecias como cumprimento do livro Apocalipse de João. Realmente é impossível compreender as profecias do 66º livro da Bíblia sem conhecer as visões de Daniel. Finalizamos aqui o estudo sobre Daniel, um estudo rápido, curto, para a gente ter um pouco de conhecimento sobre este personagem, esse profeta de Deus. Glórias a Deus por isso. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.